chamado promessa de compra e venda? Todo dia. Tem gente que entende de direito muito mais do que eu. Tem Vanessa, por exemplo, trabalha na área. Mas, pelo que eu sei, promessa de compra e venda é um documento, um contrato que é feito entre particulares, no qual uma pessoa se compromete a pagar um determinado preço por uma propriedade. E uma segunda pessoa, que é o dono dessa propriedade, se compromete a vendê-la por esse preço. Então, é um documento lavrado, né, no cartório, é um documento oficial. E o nome é interessante, promessa. Mas o fato é que, como é uma promessa, ela é uma espécie de um documento provisório, ela não é a escrituração do bem, lá na RGI, a escritura definitiva. Então pode acontecer ou não, porque a pessoa chega lá e não tem dinheiro para pagar, perde a entrada, não quero mais vender, paga em dobro, devolve em dobro a entrada, enfim, alguma coisa, algum prejuízo alguém vai ter, porque o termo é uma promessa. Esse contrato, então, entre duas pessoas, é uma promessa de compra e venda. Eu fiquei pensando o seguinte: Deus tem um contrato também com o seu povo. Deus tem um contrato. Vamos trazer para nós aqui, para a gente, com a gente. Ele tem um contrato comigo, tem um contrato com você. E esse contrato, como nós temos falado aqui já nos últimos domingos, isso era nosso tema, nós podemos dizer que é uma promessa também. Só que para Deus, promessa é firme. O que Deus promete, cumpre. Isso não pode haver dúvida. Isso não pode ser objeto de dúvida de um servo de Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque é isso que nós percebemos ao longo da história. Desde lá de Adão, passando por Moisés, passando pelos reis, nos livros dos profetas, no Novo Testamento todo, tudo que Deus prometeu, Ele cumpre. Então Ele tem um contrato, uma promessa conosco. E eu creio que, com certeza, nós poderíamos dizer, mal comparando, que essa é uma promessa de compra, não de venda. É uma promessa de compra. É um contrato que Deus tem, na qual Ele promete nos comprar. Ele prometeu comprar um povo para Ele. Assim como naquele contrato que eu falei de compra e venda, existe um custo embutido. A pessoa tem que tirar dinheiro do bolso e pagar. E todo mundo sabe que, a não ser que seja um mau caráter, que a não ser que seja alguém aí que viva de mensalões da vida ou outras falcatruas, as políticas do Brasil, eles sabem que, se a pessoa não é assim, se ela é honesta, para arrumar dinheiro para pagar um imóvel não é fácil. Às vezes é o fruto de uma vida de trabalho que está sendo entregue na troca por este bem. Então, quando há promessa de compra e venda, humanamente falando, existe um custo. E essa promessa de compra que Deus nos fez também tem um custo. E esse custo não é um custo baixo, é um custo altíssimo. O preço pago para a concretização dessa promessa não foi nada mais, nada menos do que a vida de Jesus, o sangue de Cristo. Não é isso que a gente canta? Eu sei que foi pago um alto preço. Não é isso que nós cantamos. Várias vezes achamos o hino muito bonito, mas parece que às vezes a ficha não cai. Porque a gente fala assim: não, o perdão de Deus é de graça, é gratuito. E a Bíblia fala que é mesmo. A Bíblia diz que o perdão que Deus nos deu foi um perdão gratuito. Nós, quando perdoamos alguém, quando nós pensamos em perdoar alguém, a gente geralmente cobra o preço, ou se dispõe a pagar o preço. Deus também fez isso.
perdão de Deus por nós teve um custo. Mas por que esse custo tão alto foi exigido? Como é que a gente pode saber que para perdoar os nossos pecados, para cumprir essa promessa de compra de seu povo, foi necessário que um preço fosse pago? É porque a Bíblia vai nos falar isso. Quer ver um exemplo? É Ezequiel 18, tanto no versículo 4 quanto no versículo 20, tem uma afirmação muito interessante. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. E também, em Hebreus, capítulo 9, versículo 22, nós temos essa afirmação assim: sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Sabe o que é remissão? A gente lê o texto e vê essas expressões, a gente não sabe muito bem. Remissão é pagar o preço do resgate. A pessoa é escrava, na Bíblia tem isso. Se alguém devia uma outra pessoa e não tinha como pagar, ou ela ou os seus filhos poderiam ser tomados como escravos para pagar aquele preço. E o que era a remissão? É quando um parente, um resgatador, ia lá, pagava o preço do resgate, pagava a dívida. Então ele remia, ele restaurava a dignidade de homem livre, de mulher livre, de pessoa livre. Aqueles que antes, por conta dessa dívida, estavam escravizados. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos perceber que no plano espiritual isso é uma verdade também. No plano espiritual, nós temos uma situação assim: o ser humano é falho, indigno, injusto, imperfeito e pecador. E em função disso, ele ofende a Deus. Ele ofende a santidade de Deus. E a outra parte? A Bíblia diz que Deus é santo, perfeito e justo. E em função disso, da sua perfeição, da sua santidade, da sua justiça, e em função de ser ofendido por nós, pelos nossos pecados, a sua justiça exige que seja pago um preço por essas ofensas, pela nossa maldade, pelos nossos erros. Então nós, pecadores, precisamos pagar o preço. Revela que é impossível para mim e para você pagar esse preço. Porque como é que pessoas falhas, imperfeitas, injustas, indignas, pecadoras, podem satisfazer a justiça desse Deus santo, reto, justo e perfeito? Não tem como. Naturalmente é impossível para o ser humano. E aí é que entra o amor de Deus. É aí que se percebe como Deus é amoroso. No próprio texto de João, se você tiver com a Bíblia aberta, você pode ir lá no capítulo 4, no versículo 8, você vai ler assim. Finalzinho do versículo 8. Pois, o que está escrito aí? Pois, Deus é amor. vamos repetir, pois, Deus é amor. Deus é amor. Agora olha só, o versículo 16. No meio, vem assim: nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Deus é amor. E quando nós olhamos para essa promessa de Deus, para essa promessa de compra que Deus fez para nós, é que nós vamos perceber claramente como Deus é amoroso, como Ele nos ama, como Ele se interessa pela nossa vida, como Ele conhece as nossas limitações, a nossa natureza fraca, indigna. E é nesse momento que Ele age em nosso favor. É nesse momento que Ele cumpre a sua promessa de compra, feita há muito tempo atrás. Que Ele iria resgatar o povo para a sua honra e glória, feita pelos profetas, pelos salmistas, de que
Deus iria levantar um povo que seria segundo o seu coração, um povo que andaria de acordo com os seus propósitos. E em Cristo, Deus cumpre a sua promessa de compra, porque Cristo se oferece na cruz do Calvário por amor de nós, em um sacrifício que é chamado de sacrifício vicário. Vicário significa substitutivo, ou seja, eu deveria estar naquela cruz. Está vendo essa cruz aqui cima? Símbolo do cristianismo, a cruz vazia. Eu tinha que estar lá. Lá no meu lugar. Mas por amor, Cristo vai por mim. Por amor, Ele paga o preço requerido, que não era nada mais, nada menos do que o altíssimo preço do seu sangue, o sangue do Cordeiro justo, sem mácula e perfeito, porque sem sangue não há remissão de pecados. Cristo pagou o preço e garantiu o perdão àquele que crê. E é por isso que eu gostaria hoje de conversar com os irmãos durante alguns minutinhos só. Eu sei que a introdução foi meio longa, mas eu gostaria de conversar sobre a promessa de perdão, o preço alto da nossa redenção, o custo altíssimo da nossa redenção. Essa promessa de compra implicava que Ele tinha que nos perdoar, porque se não houvesse perdão, nós não estaríamos ligados a Ele, não teríamos condições de ser o seu povo, não teríamos condições de ter como nosso Deus, de andar na sua presença, de reconhecer que Ele é o Deus presente em nossas vidas. Lembra do versículo que eu pedi para os irmãos relessem comigo, versículo 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nesse texto nós percebemos claramente que há uma promessa de perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas como é que essa promessa vai se concretizar? O que é preciso para que a promessa de Deus de compra, a promessa de perdão, e que exigiu um alto preço pela nossa, para que se consumasse pela nossa redenção, como é que ela vai se concretizar? Olhando para esse texto, nós poderíamos pincelar alguns aspectos. Lógico que não temos aqui a pretensão de esgotar o assunto, mas nós podemos perceber no versículo 5, João dizendo que nós precisamos reconhecer quem Deus é. Veja só o que ele diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Antes de falar da promessa de perdão para aqueles que confessam os seus pecados, João diz que é preciso saber quem Deus é, reconhecer quem Deus é. A luz na Bíblia é símbolo de pureza, de santidade, de perfeição. E eu gostaria de perguntar uma coisa: se Deus é luz, e esse adjetivo, né, essa característica que foi dada aqui na Bíblia, divinamente inspirada para Deus, Deus é luz, deve nos levar então a pensar isso. Pensa bem, é possível alguém imperfeito e que diz a palavra de Deus está nas trevas relacionar-se com a luz? É possível alguém impuro ter uma íntima relação com o Deus que é puríssimo, santíssimo? A resposta é não. E você vai ver isso aqui no versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que ele quer dizer com isso? Que só falar não leva ninguém a lugar nenhum. Lembra daquele personagem, o Rolando Léo? Falava um monte de coisa, mas não dizia nada. Tinha o outro tal, né, o Patropi. É uma pena que eu não vejo mais, mas quando alguém pedia a ele fala alguma coisa, ele enrolava,
dizia nada. Em relação a Deus é assim também. Só falar, eu tenho comunhão com Deus, eu amo a Deus, eu sigo a Deus. E Deus, mas se está em trevas, se está em pecado, é mentiroso. É isso que a Bíblia está dizendo. O texto deixa bem claro. Trevas é símbolo do pecado, símbolo da impureza, símbolo da imperfeição, símbolo da maldade. Assim, se alguém está nas trevas, está afastado da luz, está distante da luz. As trevas é a principal característica de quem não está em comunhão com Deus, de quem não está seguindo os passos de Deus, a vontade de Deus. Porque aqueles que estão com Deus, que é luz, precisam andar na luz, precisam envolver-se com a luz, precisam andar buscando dia a dia uma vida tal que honra essa luz, esse Deus que é luz, o Deus que é luz e que não tem relacionamento com as trevas, o Deus que é completamente distinto do pecado e da impureza, que o ofende e o agride. Mas é preciso também reconhecer quem nós somos. Versículo 8 nos diz assim: se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Existem muitas pessoas que acham que são merecedores da graça de Deus. São pessoas que batem no peito e olham para o outro com um olhar superior. Pessoas que acreditam que são muito especiais, mais especiais que qualquer outra pessoa. Talvez pelo cargo que ocupa, talvez pelo dinheiro que tem, mas espiritualmente, às vezes, na igreja, é pela ascendência que tem sobre o grupo, pessoas, é pela manifestação, talvez, de algum dom espiritual, e as pessoas começam a achar, então, que elas agradam a Deus, que elas têm méritos em si mesmas que atraem a bondade e a graça de Deus e que justificam essa ação de Deus em seu favor. Elas não olham para os seus pecados, elas não percebem que estão pecando, só veem as coisas boas que fazem, não conseguem perceber os erros que cometem na sua vida dia a dia, hora a hora, momento a momento, não percebem que são pecadoras, não percebem que com a sua vida, com a sua autoconfiança, já estão pecando e ofendendo a Deus, são ofensores de Deus. Sabe por que isso, irmãos? Porque a Bíblia nos diz que o pecado cega, o diabo cega, o pecado cega, o pecado tira a visão do pecador. Ele começa a ver uma série de coisas que justificam as suas atitudes. Ele começa a ver coisas que para ele são maravilhosas, fundamentais, mas que na realidade a gente está olhando, vamos colocar assim, para o lado negro, pensando que está vendo luz na sua cegueira espiritual, estão contemplando as trevas e estão infelizmente satisfeitos com o que estão vendo. Essas escamas espirituais sobre os olhos espirituais, sobre a mente botada, ela impede, incapacita que a pessoa possa analisar-se a si mesma segundo a palavra de Deus, ela possa se entender, ela possa entender quem de fato ela é e reconhecer quem de fato é. E como ela não pode perceber quem ela é, o que está fazendo, ela vai continuar pecadora. E nessa visão de que consegue agradar a Deus por si mesmo, ela acaba se tornando mais mentirosa ainda, e seguindo por aquilo que nós poderíamos chamar de auto-engano. Ela vai se enganando dia a dia. O que é que a Bíblia requer de nós? O que a Bíblia deseja que nós tenhamos em mente nesse nosso relacionamento com Deus que prometeu nos comprar? Que nós percebamos quem de fato nós somos, a nossa condição de pecadores, de falhos, de imperfeitos. Olha, eu estou repetindo isso muito porque isso é fundamental à nossa fé.
nós vivemos épocas em que as pessoas hoje são exaltadas. Dentro da própria igreja evangélica brasileira, nós vemos músicas, pregações onde o ser humano é exaltado como pessoas vitoriosas. E eu quero aproveitar esse momento só para repetir uma coisa que eu queria que ficasse gravado no coração de vocês. A gente tem ouvido muito falar que a igreja é um lugar de gente vitoriosa, gente que pode e faz acontecer. Isso não é bíblico. A igreja é um lugar de pecadores como nós. A gente falha, digna. Todos nós, eu e você, estamos a 1 milímetro do precipício. Eu e você somos tentados pelo pecado dia a dia. Pelo pecado de mamão, amor ao dinheiro, questões sexuais, desonestidade, ira, discórdia. Poderia imaginar uma série de coisas. Todos nós estamos assim prontos para o pecado. Só a graça de Deus é que nos mantém nos seus caminhos. Então a igreja é uma reunião de pecadores, de pessoas que precisam da graça de Deus constante na sua vida para evitar que elas caiam no precipício das trevas, do pecado e da morte. Nós não somos os vencedores, os poderosos que se pregam por aí. Às vezes a gente olha para alguém que pecou e fala, aponta o dedo e fala, tá? Mas nós estamos a mesma possibilidade de passar por aquela situação quanto qualquer um. Todos nós estamos sujeitos a pecado. Quem está de pé, veja que não cai. Então essa visão de quem nós somos, da nossa natureza corrompida, da nossa incapacidade de agradar a Deus, da nossa incapacidade de satisfazer a Deus, precisa estar presente na nossa vida dia a dia. Porque se nós tivermos essa visão de que não cometemos pecado, de que não há erro em nossas vidas, de que nós já alcançamos aquele estágio de superioridade, a queda será inevitável. Então é preciso conhecer quem Deus é, conhecer quem nós somos, e precisamos reconhecer quem Jesus é. Isso é fundamental, porque nós vimos dois polos extremos aqui, não vemos? A perfeição, a santidade e a justiça de Deus, e a imperfeição, a injustiça, a fraqueza do ser humano. A distância é grande demais. O que Deus faz então? Coloca Jesus no meio da relação. Coloca Jesus entre nós e Ele. E isso é fundamental para a gente entender. Jesus é o centro da relação entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Jesus é o centro dessa relação. E essa presença dele, como mediador, como elo essencial que une o Todo-Poderoso aos seres fracos como nós, dependentes como nós, o elo que une o santo e perfeito ao pecador e falho, o justo ao injusto, é o que faz de nós o que somos. Deus continua sendo o que sempre foi. Mas quando Cristo entra como esse elo, quando Cristo faz essa ligação entre nós e Deus, é que tudo muda na nossa vida. É que a transformação acontece. É por isso que é Ele que nos purifica de todo o pecado. É Ele quem nos purifica. Agora, observa só que coisa interessante nesse texto aí. Não está dizendo que Ele nos purifica apenas de um pecado. Já reparou isso? Você já tinha reparado isso? Por 2 vezes, João vai dizer no texto canônico, João vai dizer assim: nos purifica de todo pecado. Nós é que achamos que existem pecadinhos e pecadões. As consequências dos pecados são diferentes, aí um pode ser maior que o outro. Mas pecado é pecado. Às vezes, um pecado pode não gerar uma consequência tão grande quanto um outro pecado. Na nossa vida, na nossa família, na igreja, no trabalho, alguma coisa assim. Mas continua sendo pecado, aquele pequenininho pecado, tanto quanto o pecador. Tanto quanto o pecado de consequências maiores. Mas o que nós percebemos é que o texto está nos afirmando que Jesus, o mediador, pelo seu sangue, nos perdoa e nos purifica de todo o pecado. E como é que isso se dá? Pelo seu sangue.
Lembra agora do preço que eu falei? Para que Deus realizasse isso? Então olha só como é que são as coisas, às vezes são difíceis para o pregador. Deus fez a promessa de resgatar o seu povo. Uma promessa de perdão do pecador. Só que lembra que eu falei que essa promessa é firme e constante? Então vejam só, existe a promessa, mas existe também a concretização dessa promessa na nossa vida. Cristo prometeu nos comprar, promessa de compra, e Cristo prometeu que iria nos perdoar os pecados através de Cristo Jesus, e Ele tem feito isso cotidianamente, dia a dia. Fez na cruz do Calvário uma vez para sempre, porque o sangue de Cristo é suficiente para nos perdoar de todo e qualquer pecado. E Ele se torna então eficaz, eficiente naqueles pecados que nós reconhecemos, por sabermos quem Deus é, Deus Santíssimo, quem nós somos, seres falhos, e confessamos os nossos pecados, e esses pecados são perdoados e purificados por Cristo, pelo sangue de Cristo. Nós podemos então ter relação com o nosso Deus. Assim, o que a gente percebe? Que a atitude de confissão é fundamental para a nossa vida. Ela nasce do nosso reconhecimento de que somos pecadores, e do reconhecimento de que Deus é santo, e da consciência de que Cristo faz essa mediação. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, nós expressamos o profundo arrependimento que há em nós. A visão que nós temos de que falhamos em relação ao nosso Deus. E essa confissão, esse coração contrito, esse coração arrependido, vai criar um ambiente propício para que a consumação do contrato se manifeste na nossa vida. Para que o sangue de Cristo nos purifique, nos perdoe. O homem se humilha diante do Deus Altíssimo. E Deus aplica nele os méritos de Cristo, o preço que Cristo pagou na cruz do Calvário. Sabe o que isso acontece? Apesar de não ser do nosso orgulho, para eliminarmos o nariz, para acharmos melhor que os outros, as outras religiões, as outras igrejas, qualquer outra coisa, quando nos humilhamos em confissão diante de Deus, e Deus aplica os méritos de Cristo em nossas vidas, o sangue de Cristo em nossas vidas, o que Ele está fazendo é nos colocando numa nova condição diante dele, nos elevando a uma nova realidade espiritual, a realidade de salvos, remidos, de pessoas que têm um compromisso com Ele. O que Deus quer de nós, irmãos, é que nós tenhamos a capacidade de abrir mão da nossa soberba, abrir mão do nosso orgulho, abrir mão da nossa vaidade, e nos voltarmos para o nosso Criador, e nos voltarmos somente para Ele, porque somente Ele tem a promessa de perdão. Somente Ele prometeu que compraria um povo, e em Cristo Ele fez isso. Digno é Jesus Cristo de abrir o livro, porque Ele foi morto, e com o seu sangue comprou todos aqueles que procedem de todo povo, tribo, língua e nação. Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Nós fomos alvo de uma graça imensa e maravilhosa. E por isso precisamos reconhecer a nossa condição de pecadores. Buscarmos viver uma vida reta, justa e santa. Uma vida de reconhecimento da presença de Deus em nós. Porque Ele não só prometeu, mas Ele cumpriu. Porque a Bíblia toda nos dá a segurança de que pertencemos ao Senhor. Como pecadores, pertencemos ao Senhor. Porque Ele cumpriu a promessa de compra e a promessa de perdão. Que Deus nos abençoe. Amém.